do Senhor a todos. Obrigado, Denis. Eu quero iniciar dizendo, irmãos, que para mim é um grande privilégio estar nesta manhã, como o preletor da mensagem da palavra de Deus no dia do aniversário da igreja, que normalmente se convida um pregador de fora, e nós fomos escalados para estar hoje aqui trazendo a mensagem da palavra de Deus. Amém, que seja assim. Vamos abrir no nosso texto que a gente já conhece, em Josué, capítulo 3, do verso 1 ao 6. Prometo não repetir a mensagem que já foi falada. É desafiador quando é dado uma referência para o mês todo, Para o mês todo. Mas até aqui a gente tem notado que cada pregador não repete, Sempre vem trazendo algo novo, E se Deus quiser também não falaremos a mesma coisa. Vamos lá. Josué 3, de 1 a 6, que diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, e ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes de que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Irmãos, o início da ICPB, aqui em Água Fria, foi um tanto difícil e doloroso. Certamente não havia recursos financeiros, humanos, estrutura física. Certamente havia, naquela época, como há hoje, rejeição pelas boas novas de salvação, como também algumas barreiras que se opuseram à realização da obra do Senhor aqui. Os mais antigos devem saber, exigiu muita perseverança e coragem dos iniciadores. É como a palavra de Deus nos admoesta em dizer que não despreze o início das pequenas coisas, como está escrito em Zorobabel 4:10, que diz assim: Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esse foi o texto que foi da pregação do culto inaugural. A fundação da igreja data de 24 de setembro de 1946 pelo pastor Eloy Pinto de Oliveira, juntamente com o missionário Chester Miller. Estavam presentes naquele culto inaugural a família do pastor e a recém-convertida família do irmão Juca. Ele era o nosso vizinho aqui. Quem mora aqui agora é o filho dele, A família do irmão Juca, que era a irmã Ivete e as 2 filhas, Vilma e Vandete.
Vilma e Vandete estão vivas ainda. Não moram aqui, mas no Recife, né? Hoje nós vivemos os resultados da dedicação e esforço dos nossos irmãos daquela época. Temos, assim, uma igreja bíblica, consolidada, e nos mantemos firmes nos ideais de Cristo. Mas agora, irmãos, não podemos apenas nos limitar e manter o que foi feito. Precisamos ampliar, conquistar, levando o legado do passado a ir mais além. Por exemplo, vamos imaginar qual o nosso papel dentro dessa comunidade. No que podemos contribuir para mudar a realidade das pessoas que caminham sem Deus. Muitas vezes não nos apercebemos que a vida, ela passa muito rápida. Nós passamos e voamos para Deus. As pessoas também passam por nós e muitas vezes não compartilhamos da salvação de Jesus e elas morrem sem Deus. Para cada pessoa, Deus tem um propósito. O propósito de Deus para Moisés era libertar o povo do Egito. O propósito para Josué foi levar o povo para a terra prometida. O propósito de Deus para João Batista era preparar o caminho do Messias. O propósito para Pedro era levar o evangelho aos judeus e aos gentios. O propósito para Pedro era para Paulo, era levar o evangelho a todas as nações. Então eu pergunto, e nós, irmão, qual o propósito de Deus para você? Nós podemos usar nossos dons e talentos, nos esforçar para salvar vida e agregá-las à nossa igreja. Assumir a responsabilidade de formar discípulos, viver o imediato de Deus no dia a dia, o inédito de Deus no dia a dia e anunciar as boas novas de salvação aonde quer que nós formos. Aí alguém diz, mas não temos dinheiro. Na verdade, o recurso de crescimento da igreja nunca foi o dinheiro. Mas sim a fé. A fé de acreditar no crescimento da igreja, a fé de acreditar na conversão das pessoas, a fé para acreditar no amadurecimento dos cristãos já convertidos e na replicação do conhecimento aos outros irmãos. Nós ainda estamos vivendo, irmãos, uma grande crise no mundo e no Brasil desde o fim da pandemia, principalmente nesse governo, que nós estamos hoje. Muitos ficaram sem saber o que fazer. Algumas igrejas fecharam as portas por falta de membros e de recursos financeiros para continuar. Alguns ficaram se perguntando como vamos nos comunicar com o povo, como vamos funcionar como igreja. Muitos empresários fecharam os negócios, vários trabalhadores ficaram sem emprego, muitos comerciantes fecharam seus negócios. Mas é certo que há crise. Mas quando a crise chega, é hora de vivermos desafios. Digam amém. O desafio de ir mais além. O desafio de enfrentar o Jordão sem pontes, sem embarcações. Dependemos apenas de um milagre que Deus possa realizar para nós chegarmos do outro lado. Precisamos entender, irmãos,
que Deus continua no trono a despeito da crise. Deus não deixou de ser Deus a despeito dos obstáculos. Mas a grande questão é que, com crise ou sem crise, precisamos assumir o nosso papel como igreja do Senhor. É importante notarmos que dia após dia, esta igreja tem vivido milagres de Deus. Digam amém. Lembramos que durante a pandemia, a igreja foi alimentada através de mensagens e pregações em cultos online. Passada a pandemia, Deus usou o nosso pastor e a sua igreja com estratégia de grupos em casas, como grupo de vida, casa de paz, discipulando casais, ministérios específicos. Tudo com o propósito de salvar a vida e fazer discípulo. A crise, irmãos, não limita a Deus. Na verdade, é na crise que podemos experimentar os maiores milagres de Deus. Porque é nesta hora que nós tiramos os olhos do que o homem pode fazer para olhar para o nosso Deus. Digam amém. A crise deve nos motivar a usar com fé no nosso Senhor Jesus Cristo para superar as barreiras. Quando nós olhamos para a história de Josué, e o povo de Israel, de frente da terra prometida, prontos para passar o rio Jordão e adentrarem na terra de Canaã, nós percebemos vários ensinos para nós diante da conjuntura que nós vivemos hoje. O grande líder Moisés havia morrido, deixando um grande legado, e Josué com o povo não podia estagnar, não podia ficar ali, parado, depois de 40 anos de história em direção a Canaã. E embora com a morte de Moisés, parecesse que a história daquele povo havia chegado ao fim, mas não. Deus estava no comando da história. E nós entendemos que as pessoas são apenas agentes da vontade de Deus. Existia a promessa de Deus de possuir a terra prometida. Deus havia falado lá no início, no capítulo 1, no verso 2 e 6. Deus diz assim: dispõe-te, passa este Jordão, tu e o povo, e possuís a terra que eu te dou aos filhos de Israel. E o verso 6 diz assim: tão somente sejam fortes e corajosos, porque vocês vão herdar a terra que prometi dar aos vossos pais. Nós também, irmãos, precisamos ser fortes e corajosos. Digam fortes e corajosos. Isso. Para enfrentar e superar as barreiras que se opõem aos projetos de Deus para a sua igreja. São barreiras humanas, são barreiras naturais, são barreiras temporais e espirituais. Vamos ver que barreiras humanas são essas. Quantas vezes nós queremos parar, desistir, recuar, dizer assim: eu não sei fazer, coloque outra pessoa, eu não tenho tempo.
No entanto, Deus, a mesma palavra que Deus disse a Josué, Ele diz para nós: se anime, eu estou com você. Como fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Digam amém. Até então, o povo tinha se alimentado de maná. Eles eram nômades, né? Não houvera tempo para parar, plantar e colherem. E no momento que eles pisassem na terra prometida e provassem dos alimentos daquela terra, o maná ia parar, né? Aí a gente pergunta: onde, pois, se buscaria alimento para uma multidão de 4 milhões de pessoas quando adentrasse na terra? Aí Josué disse assim, no verso 1 do capítulo 1, ele disse assim: provede de comida, porque em 3 dias nós passaremos o Jordão. Irmãos, se fosse nos dias de hoje, Josué tinha dito assim: olha, façam coxinha de maná, façam escondidinho de maná, façam enroladinho de maná, pastelão de maná, tudo de maná. O povo, ele estava em Sintim, e havia de Sintim até o rio, havia uma jornada, uma pequena jornada. E o povo não conhecia o caminho, porque nunca tinham passado por ali. Eles precisavam de orientação dos sacerdotes que conduziam a arca. Eles deveriam manter uma distância entre eles e a arca, para que não perdesse o foco, nem ninguém se desviasse, nem ficasse para trás. Eles tinham que manter o foco olhando na direção da arca para saber por onde caminhar. Nós também, irmãos, precisamos confiar. Digam, confiar. Confiar primeiramente em Deus e também na orientação dos nossos líderes, para mantermos o foco de irmos mais além. Glória a Deus. Não olhando para as dificuldades, mas olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso guia. A segunda barreira são as barreiras naturais. As barreiras naturais, elas sempre existem. Por exemplo, para dar um estudo ou um sermão aqui, você tem que se preparar, você tem que estudar. Para fazer a faculdade, você faz o vestibular. Para chegar em algum lugar, ou você vai de pés, ou vai de transporte, né? Você também tem que cuidar da sua família, sem deixar de atender às suas necessidades. As barreiras, irmãos, as barreiras naturais são normais. Elas sempre existem. Pois então, Israel tinha diante de si o Rio Jordão em pleno período de colheita e de enchente. As margens transbordavam, mas eles tinham que passar para o outro lado. Não havia ponte, nem havia barco, e havia muita gente para atravessar. Homens, mulheres, crianças, animais, bagagem. Então Josué disse aos oficiais, verso 3 e 4, ordena ao povo para seguir a arca e que guarde distância para ver o caminho por onde deve ir. Eles precisavam obedecer. Digam, obedecer.
Amém. A arca era a presença de Deus que ia à frente deles para fazer prevalecer sobre as barreiras naturais. Eles não tinham que temer, mas apenas confiar em Deus, porque de alguma forma, não se sabia ainda, de alguma forma, Deus ia suprir a necessidade. No verso 9 do capítulo 1, o Senhor diz a Josué: não temas nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde andares. Ser forte e corajoso. Diante das barreiras naturais, o Senhor diz para nós obedecer, aí em frente. E porventura, as necessidades que surgirem, Ele vai suprir. A terceira barreira são as barreiras temporais. São os imprevistos que acontecem. É um acidente, um incidente, alguém que adoece, alguma coisa que não estava esperado. Às vezes, a gente planeja um encontro do GV, planeja um encontro do discipulado de casais, e aí aparecem as barreiras temporais. Eu adoeci, não vou poder ir. Mas a gente não deixa de fazer, irmãos, as reuniões. E cada reunião tem sido bênção. Sentimos Deus presente nas reuniões. E oramos uns pelos outros para Deus dar a vitória em meio às barreiras que surgem. E aí, voltando a Israel, tendo eles entrado na terra dos cananeus, Israel inadvertidamente, fizeram aliança com os gibeonitas. Eles foram enganados e fizeram aliança com o povo com os gibeonitas. E quando os gibeonitas foram atacados pelos 5 reis que se reuniram contra ele, Josué teve que socorrê-los, porque havia feito uma aliança com eles. Mas antes de ir para a guerra, Josué e o povo orou ao Senhor, orou e agiram. Nos imprevistos, irmãos, devemos primeiro orar e depois agir. Digam assim: orar e agir. Isso, diante dos imprevistos. No sábado que nós fomos para Goiânia, na festa lá da igreja de Goiânia, um fato me chamou a atenção. A família do irmão Adiel é bem envolvida com a igreja. É ele, a esposa e 2 filhos. E um dos filhos adoeceu, que teve que ser socorrido. Isso no dia da festa, no sábado, a poucas horas de começar o culto. Então, foi que eles fizeram. A mãe pegou o filho e foi com ele para o hospital. O pai pegou o outro filho e foram para a igreja. Porque os 2 tinham compromisso na igreja. Todos os 2 eram os únicos tocadores. Um toca a guitarra e outro toca a bateria. Mas antes de começar o culto, a igreja orou. Orou pelo filho dele. Quando se encerrou o culto, ele recebeu a mensagem no zap, que o outro filho já tinha sido cirurgiado, estava bem.
Louvado seja Deus. A igreja aqui de Água Fria, irmãos, também, ela começou num salão pequeno, com a família do pastor. E aí um dia o teto desabou. Eles não estavam, mas não fez com que a obra parasse. Eles continuaram e nós estamos aqui. Digam glória a Deus. Diante das barreiras temporais, nós oramos e agimos. Finalmente, as barreiras espirituais. É quando o diabo, às vezes, coloca empecilhos para atrasar ou atrapalhar a obra. Aparecem problemas de desânimo, de preguiça, de medo, de sobrecarga, de desistência, mas, sobretudo, a questão do pecado. Lembra que quando Israel venceu Jericó, e aí foi lutar contra a cidade de Ai, e aí perderam a batalha, porque havia pecado. Acã havia se apossado de coisas condenadas. É importante notar que, na véspera da travessia do Jordão, Josué mandou o povo se santificar. Diga, santificar. Isso. Porque certamente Deus iria fazer proeza no dia seguinte. O texto está no capítulo 3, verso 5, que nós lemos, que diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu acredito que Josué já tinha uma certa expectação de que Deus iria operar um milagre. Quando o povo estava acuado entre o mar vermelho e o exército de Faraó, Deus abriu o mar para o povo passar. Quando o Senhor estava para dar os 10 mandamentos no Monte Sinai, mandou que o povo se santificasse. Sempre que formos fazer algo para Deus, precisamos nos santificar, precisamos buscar a Deus em oração, nós precisamos nos consagrar ao Senhor. A santificação, ela está no centro da vontade de Deus em todos os tempos, para todos aqueles que creem. Porque Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. É a própria transformação espiritual e moral que ocorre no crente, que o credencia como adorador e servo de Deus. E conforme escreveu o apóstolo Paulo, a boa obra que ele começou em nós, ele há de completar até o dia quando o Senhor vier nos buscar. E aí, sem se deixar vencer pelo afrouxamento ou cansaço espiritual, sem fazer concessões ao pecado e com disposição para aceitar e entender a disciplina de Deus, o cristão alcançará a paz e a santificação que o capacita a experimentar a própria natureza de Deus. Digam amém. Concluindo, irmãos, nós lembramos que quando Jesus mandou que os discípulos passassem para a outra margem do lago, eles enfrentaram uma grande tempestade. Enquanto o Senhor ficou orando no monte, mas logo o Senhor veio em socorro deles. E aí fez parar a tempestade
e eles chegaram a Genezaré, onde curou vários enfermos daquela cidade e inclusive da circunvizinhança. Ninguém chega do outro lado do mar sem passar pelas águas, sem enfrentar os ventos, sem ter que vencer as tempestades. Ninguém alcança nada sem ter que lutar e às vezes até chorar. Os obstáculos vão surgir, a maldade vai tentar sabotar o seu caminho. Mas você tem duas opções: seguir em frente ou desistir. A escolha é sua. Mas eu só espero que você prossiga, porque aquele que vai até o fim alcança o melhor de Deus. E aí eu digo, não tenha medo, tenha fé. Digam amém. Sabe de uma coisa, irmãos? Ainda há muita gente precisando de transposição. Transpor das trevas para a luz. Transpor da perdição para a salvação. Das prisões do pecado e do diabo para a liberdade de uma vida abundante. Do mundo para o reino do Filho, do amor do Pai. Da morte espiritual para ressurgir para Cristo. E a igreja de Jesus é o instrumento nas mãos de Deus para ajudar as pessoas nesse processo de transição. Que estejamos prontos, sensíveis ao Espírito Santo, cheios da graça de Deus, para ser instrumento de Deus, para ajudar essas pessoas neste momento de transição. Façamos como Isaías, que diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Digam amém. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Tempo de transição. Um tempo de transição. E o tempo. Cadê o tema do tempo de transição? Um tempo de transição e um tempo e novos começos. Isso. Um tempo de transição e novos começos. É desafiador. Existem as barreiras, mas com fé no Senhor nós venceremos. E vamos mais além, em nome de Jesus. Senhor, te louvamos, te damos graça, ó Deus, porque aqui temos chegado, Senhor. Mas ainda há desafios a serem transpostos, Senhor. Abençoa-nos como igreja do Senhor, que exercemos a nossa missão, Senhor, porque Tu garante estar conosco. Te louvamos pelos milagres que temos vivido em todo esse tempo, nesses 77 anos. Mas certamente nós continuaremos vivendo os milagres de Deus. Abençoa a tua igreja, que ela cresça, que o Senhor esteja derramando da sua graça sobre a gente, para que se volte para ti com arrependimento e confissão de fé. Que tua igreja, Senhor, avance na pregação, na anunciação do Evangelho, nos diversas maneiras, ó Deus, em nome de Jesus. Aquelas pessoas que já estão sendo trabalhadas através das casas de paz, que o Senhor toque nos seus corações, liberte da demência espiritual, ó Deus, despertando para conhecer a Ti como Senhor e Salvador. Que Tua graça os alcance, Senhor, e o Teu reino cresça.
Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.